mais esse dia quente, esse verão antecipado no final do inverno. Nós vamos agora começar nosso culto de louvor e adoração em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por estarmos aqui presentes, Senhor, em Tua presença. E peço perdão pelos meus pecados, Senhor, que nós possamos, Senhor, a partir já de agora, de manhã, Senhor, já como durante toda a semana deveríamos estar em sintonia contigo, Senhor, sempre nesse louvor e adoração a cada momento de nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado por cada um aqui presente. Eu te peço e agradeço, Senhor, pela vida da Tua Igreja Batista Ebenezer, Senhor, cada membro, cada visitante, e principalmente a vida do pastor Wagner, que está em período de viagem missionária. Eu te peço que o Senhor esteja com ele, acompanhando em cada momento, cada detalhe, e que seja falado a Tua mensagem, Senhor, àquele povo tão carente como tantos outros, ó Pai. Mais uma vez te engrandecemos, te louvamos, e bendito seja o Teu nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, os irmãos estão com o boletim. Nós temos logo no início um versículo que se encontra em 1 Samuel 12, 24. Não sei se vai ser projetado no Data Show. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. 1 Samuel 12, 24. Vamos cantar agora, com muita alegria, o hino 52 do Hinário para o Culto Cristão, Grandioso És Tu. Céu e a terra, os vastos oceanos
ter nosso momento de louvor e gostaríamos de saber quem está nos visitando hoje, na parte da manhã. Deus abençoe. De que igreja vocês são? Da Cristolândia, glória a Deus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, viu? Vamos agora ficar de pé para o nosso momento de louvor. Eu não vou falar como de praxe, o irmão que está ao seu lado queira cumprimentar, mas se o irmão tiver desejo no coração pode fazer o mesmo. É com grande alegria que hoje nós podemos estar aqui, podemos louvar, podemos cumprimentar os nossos irmãos, buscar mais da presença de Deus na nossa vida. E quando eu estava pensando nesta música e no que nós vamos louvar neste momento, e lembrando de um pouco do que eu passei durante a minha semana, eu parei para pensar e como é difícil durante a semana, em um período de oração, em uma busca por Deus, nós termos tempo ou pararmos para pensar em adorar a Deus realmente, em entregar a Deus palavras de exaltação, dizer o quanto Deus é importante para nós, mas quais são as qualidades dele que nós podemos enxergar. E nesse momento eu convido vocês a louvar a Deus conosco, a louvar as qualidades de Deus. Nós temos essa oportunidade agora, por mais que seja muito mais difícil fazer isso em uma oração, nos lembrar disso em uma oração, eu posso falar de mim mesmo, eu sou muito egoísta. Muitas vezes eu lembro dos meus pedidos e dos meus desejos e das minhas frustrações e das minhas aflições, mas eu não lembro de adorar e exaltar a Deus. Mas nesse momento nós podemos fazer isso. E eu não estou dizendo que é errado buscar a Deus com o coração contrito para fazer um pedido, mas eu estou dizendo que a gente tem que saber aproveitar também os momentos. E vamos, neste espírito de adoração, fazer este louvor. E vamos cantar que aclame ao Senhor e que toda a terra cante. E junto com toda a terra, principalmente eu, vou cantar de todo o coração a Deus. Salvador, outro
todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Clame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém, Senhor. Que este louvor, ó Pai, e que este momento em que nós podemos te adorar seja constante, ó Pai, em nossas vidas. E assim como cantamos, ó Pai, que em todos os dias nós busquemos te louvar e te adorar, ó Pai. Que este seja o anseio de nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. E nós louvamos e adoramos e engrandecemos um Deus. E nós começamos a enxergar o tamanho deste Deus. Começamos a tentar compreender o tamanho deste Deus. E a próxima música, o que nós vamos cantar, o que nós vamos entregar em louvor a Deus, é que olhando para Ele e olhando para este nosso mundo, para os mares, para essas imensidões que nós temos, nós conseguimos entender que para nós Ele é muito mais que tudo isso. E eu tentei, mas Ele é incomparável. Eu tentei comparar, mas não dá. Meu Deus é incomparável. Vamos cantar bem mais que tudo. Que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Sua vida
bem mais que as forças. Bem mais que as forças, poderes que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu. Tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Amém. O Senhor é maravilhoso. Letra dessa música. Nós temos agora nosso momento de intercessão. Os irmãos que têm um desejo de estar aqui na frente, com algum motivo de oração ou de agradecimento, de pedidos e agradecimentos, fiquem à vontade. Nós vamos estar pedindo agora o nosso auxílio do Pai. Sabemos que estamos passando tantos problemas, né? Tribulações, pois estamos vivendo os últimos tempos. E nesse momento, os seres humanos estão sendo sacudidos, chacoalhados, principalmente os cristãos. E é nesse momento que temos que ser fortes, porque é o momento da graça, é o momento do porvir mesmo. Nosso Senhor está bem próximo. E nesse momento não é mais momento de brincadeiras, de somente virmos à igreja, porque temos um horário marcado, temos uma função lá dentro, ou temos qualquer outra atividade. Mas principalmente porque o nosso Senhor Jesus está aí, bem próximo. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque temos aqui irmãos, servos teus que estão nesse momento, Senhor, um dia quente, um dia de calor, e
poderiam estar em outros lugares, como muitos outros, em clubes, praias e outros demais lugares para se refrescar. Mas nós estamos aqui, Senhor, Tu sabes, quer nos refrescarmos, Senhor, da água viva que só o Senhor dá. Obrigado porque cada um aqui, Senhor, está representando uma família, está representando, Senhor, um filho Teu. E cada um anseia nesse momento por um desejo, ou de pedido ou de agradecimento, Senhor. Sabemos que cada um aqui, como eu, tem algo a não só pedir, mas principalmente agradecer. Só pelo fato de estarmos aqui hoje, Senhor, pisando nesse Teu templo, já é um motivo, Senhor, maravilhoso. Que tem tantas pessoas aqui, como esses irmãos da Cristolândia, Pai. Ontem à noite eu estava em um casamento, participando de um casamento. Eu passei ali na Praça da República, como muitos irmãos conhecem. É bem próximo da região da Cristolândia. Mas ali deveria ser um novo ponto da Cristolândia. Porque olha, é degradante, Senhor. Tantos irmãos ali que estão, Senhor, numa seca espiritual, Senhor, aguardando uma primeira palavra em seus corações para começar a tentar mudar de vida, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Sabemos que tem muitos irmãos, muitos irmãozinhos em várias igrejas aí, denominações, que já estão fazendo esse trabalho, Senhor, não só lá em outras praças da cidade. Mas é o que te pedimos, Senhor, que nesse momento muitos e muitos irmãos possam ser levantados, Senhor, dessas igrejas, desses bancos. Quem sabe eu, Senhor, seja um deles, para estar indo falar, Senhor, como muitos outros, Senhor, dessas pessoas que estão carentes de Ti, Senhor. Não só isso, Senhor, temos aqui, Senhor, muitos motivos de oração. Nós tivemos na vigília, na penúltima sexta, uma lista enorme, Senhor, sem falar que é uma pequena lista perto de muitos tantos que tem aí desejo, Senhor. E Tu sabes, Senhor, sonda o coração de cada um aqui, sabe o desejo em particular de cada um, Senhor. Sabemos que muitos perderam entes queridos em 1 mês e meio, 3 entes queridos. E tão difícil é, Senhor, mas o consolo que vem do Teu Espírito Santo para consolar essa família, Tu conhece muito bem, Senhor, nova no Evangelho. Estou falando, estamos sendo abalados, Senhor, principalmente os recém-convertidos, porque o inimigo não quer, Senhor, esse momento, ele não quer o que nós estamos vivendo, Senhor, quer abrir o caminho, Senhor, para a volta do nosso Senhor Jesus. Então ele faz de tudo, Senhor, para atrapalhar, ou mesmo para levar a gente a entrar em desespero, ou até momentos de depressão, Senhor. Mas o maior é que está em nós do que está no mundo, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai de amor. E temos tanto a agradecer, Senhor. Talvez mais do que pedidos, Senhor. Porque muitos fatos aqui, estamos aqui, muitos agradecimentos, Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor, por aquele que está no campo, Senhor, nosso pastor Wagner, que logo mais irá falar conosco, Senhor. Após esse momento, ele está preparado para dar uma palavrinha do outro lado do mundo, Pai. Pessoas estão carentes, Senhor, do Teu Evangelho. Muitos budistas, shintoístas. Nós sabemos, Senhor, que a Ásia é onde tem a maior parte da população, Senhor, é lá onde tem que ser mais alcançada, Senhor. E louvado seja porque o Senhor deu a oportunidade do nosso pastor trazer essa experiência para nós aqui, Senhor. Experiência de gratidão, experiência de testemunho de vida ali, com certeza muitas notícias maravilhosas Ele irá trazer. É isso que te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Perdão mais uma vez os meus pecados, Pai. Amém. Como foi falado, o pastor já está aí no Data Show e vai dar-nos uma palavrinha. Bem-vindo, pastor. Bom dia. Alô, pastor.
Espero que sim. Olá, os irmãos estão me ouvindo daí? Espero que todos vocês estejam recebendo essa mensagem, esteja tudo funcionando direitinho. Nossa tecnologia demorou um pouco porque a gente está improvisando daqui onde nós estamos. Já houve o culto lá é no sábado à noite, mas hoje tivemos um tempo juntos de estudo da Palavra de Deus, de alguns temas. Almoçamos juntos na igreja, fomos já em alguns lugares e agora aqui é o horário da janta. Então eu estou aqui com os irmãos Guilherme e Amona. Nós estamos compartilhando aqui esse momento bem especial em família, na família de Cristo. E a gente está bem feliz de compartilhar todas as coisas, as bênçãos de Deus e a alegria de a gente estar junto. Estou fazendo muitos bons amigos aqui, uma alegria estar aqui. A gente está compartilhando da palavra de Deus, das bênçãos de Deus. E é um tempo muito especial. O Japão é muito bom, muito bonito, agradável. Estou tirando bastante foto para mostrar para os irmãos. Agradeço muito a Deus pela oportunidade de estar aqui. E vai ser bem especial quando voltar e poder compartilhar todas essas coisas. Por enquanto, os irmãos continuem aí alimentados pela palavra de Deus, pela oração. Eu vou continuar aqui comendo carninha, camarão e umas coisas bem diferentes que eu vou explicar direitinho depois para os irmãos, com as fotos e tudo. Já comi aqui, já experimentei língua de boi. É de boi? Experimentei aqui língua de boi e umas coisas diferentes. Está bem emocionante. Mas principalmente a comunhão com os irmãos aqui é fantástico, o que nós estamos vivendo. Esperando que Deus trabalhe muito na igreja. Irmãos muito valorosos aqui como o Guilherme e a Mônica, que são muito importantes naquilo que Deus está fazendo. Eu estou muito agradecido a Deus pela oportunidade. Continue orando por mim, ore pela igreja daqui, por esses irmãos que estão investindo nisso. E eu continuo orando, eu trouxe aqui a minha listinha de oração e eu tenho orado pelos irmãos, pela igreja. Agradeço muito a Deus por tudo que a gente está vivendo aqui. Deus abençoe os irmãos, permaneçam firmes. Deus abençoe a cada um de vocês, os pregadores que estão nos abençoando aí, e sejam usados pelo Senhor para abençoar a igreja. Logo, logo nós nos encontraremos de novo. Que Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Deus dá essa oportunidade para o pastor Wagner, todos os outros, para estar lá, além de evangelizar, para estar aprendendo mais, tendo essa experiência diferente. Senhor, agora vamos, irmãos, cantar o hino 433, todos de pé, por gentileza. Usa, Senhor. Fazer uma oração de agradecimento. O irmão Franklin se encontra. Ô, irmão, mais perto do coração. Oremos. Bendito Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos por todas as coisas que recebemos do Senhor, pelo teu amor e cuidado, por tudo que o Senhor provê em nossas vidas.
o trabalho, o sustento, Senhor, de nossas famílias, nossos lares, o sustento da Tua igreja. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estar diante do Senhor, agradecendo todas as coisas, as bênçãos recebidas, aquelas que ainda serão alcançadas, porque o Senhor já tem nos preparado o caminho e a vitória. Sabemos que as nossas lutas são grandes, mas o Senhor é maior do que qualquer uma delas. Obrigado, Pai, por todos os irmãos que depositaram aqui seus dízimos e ofertas, para que a obra da Tua igreja cresça, Senhor, siga adiante e seja abençoada e administrada conforme a Tua bendita e santa vontade. Amém. Louvado seja o Teu santo e bendito nome, Pai querido. Te louvamos e te agradecemos e glorificamos no nome santo, precioso e poderoso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, podem se sentar, por gentileza. Nós vamos ter uma inspiração musical agora com um conjunto masculino. Desculpa. É número 1, desculpa. Minhas forças irão se renovar, pois espero no Senhor e confio em seu amor. Pois espero no Senhor e confio em seu amor. Oh, Deus, sempre real, tu és o meu libertador.
Irmãos, a próxima etapa do nosso culto seria a ceia do Senhor. Só que, por um motivo principal, que o pastor hoje se encontra lá no Japão, e essa ceia, mesma ceia, foi transferida para hoje à noite e será ministrada pelo pastor Manuel Té. Nós vamos agora para a mensagem, irmã Ruth, à minha frente. Graça e paz. Quero dizer para os irmãos que eu estou muito feliz de poder estar aqui nesta manhã e poder compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Confesso que a gente, cada domingo está numa igreja, num local, mas quando eu recebi o convite para estar aqui com os irmãos nesta manhã, eu senti mais responsabilidade ainda. Não que a gente não tenha quando vá falar nas outras igrejas, mas é interessante a gente sentir essa responsabilidade de estar trazendo a palavra do Senhor na nossa igreja. Eu lembrei de duas coisas. Uma, eu lembrei do Maurício, que ele falou assim: olha, todo mundo veio de terno e ninguém me avisou. Então, ninguém me avisou também, tá? Começou aí. E também do Miguel, quando ele trouxe a palavra, ele falou assim: irmãos, vou falar pouco, não falo muito, né? Pensei assim, eu não vou poder falar o mesmo que o Miguel, porque eu não falo pouco. Então eu tenho consciência. Mas para mim é um grande privilégio poder compartilhar esse momento com os irmãos. Vamos abaixar nossas cabeças e orar mais uma vez? Querido Deus, gratos nós somos, porque o Senhor nos dá o privilégio de te servir e de te adorar. Somos gratos pela salvação que temos em Cristo Jesus. E lhe rogamos que neste instante o teu Santo Espírito possa vir falar direto aos nossos corações, que possamos nos esvaziar de nós mesmos e enchermos do teu Santo Espírito, para entendermos qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade. Usa-me, Senhor, conforme a tua vontade. Perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu amo o Brasil e quero ser bênção para a minha nação. Esse é o tema que nós temos ouvido e temos divulgado em todos os cantos do Brasil. Aquelas pessoas que acompanham em redes sociais têm visto como nós temos falado, como nós temos transmitido essa palavra, buscando que realmente nós possamos ser bênção para a nação. Quando eu pensei na palavra que traria para os irmãos, eu logo pensei assim: o que será que acho que a maioria que vai falar sempre fala isso, né? O que eu vou falar, né? Falei, eu vou falar sobre missões. Eu falei, não, acho que o culto não é de missões, né? Mas aí eu pensei e cheguei na seguinte conclusão: a gente, como cristão, não tem outra coisa para falar a não ser de missões. Porque o que é missões? É falar de Jesus às outras pessoas. Nós, como bons batistas que somos, a gente divide, né, evangelismo e missões. Como o que a gente faz aqui dentro é evangelismo, o que a gente faz lá fora é missões. Mas isso é só no papel, porque na realidade é tudo a mesma coisa, não tem diferença. O que a gente faz em missões é o que a gente faz de evangelismo também, né, que é falar de Jesus ao próximo. Mas as missões talvez vá um pouquinho além, porque a gente ajuda outros a cumprir esse papel. Ontem eu estava ouvindo um pastor pregando e ele disse uma coisa que eu achei muito interessante, que após Jesus ressuscitar, ele falou em 30 dias, 5 vezes em 5 livros diferentes, o que é que nós devíamos fazer. Portanto, ide
e pregai o evangelho a toda criatura, ou e de fazer discípulos. Então Jesus foi repetindo isso 30 dias para ver se entrava na nossa cabeça, né? Que a partir daquele momento o nosso trabalho era pregar o ID, né? E pensando então nesse tema, eu escolhi um outro título, se eu estou certa aí para os professores de português, né? Tema, título, é isso, professor? É, né? Mais ou menos? Então deixa para lá. Abençoados para abençoar. Eu quero ler com os irmãos Gênesis 12. O versículo 1 e 2, que é o chamado de Abraão. Gênesis 12, 1 e 2. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será bênção. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será bênção. Ou em algumas versões, sê tu uma bênção. Quando nós pensamos que nós somos descendentes de Abraão, devemos entender também que, assim como Abraão iria abençoar outras pessoas, quando nós entramos na família de Deus, quando nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, único e pessoal, e nós entramos na família de Deus, então nós também, digamos assim, tomamos esse versículo para nós, né? Sê tu uma bênção. Quando nós passamos a fazer parte da família de Deus, nós também temos que ser bênção, né? Mas como nós podemos ser bênção na família de Deus? O que nós podemos fazer? Nós queremos ser bênção assim para o Brasil, por isso a escolha desse tema veio tão a calhar, tão propício para a nossa campanha missionária, porque nós amamos o Brasil e precisamos ser bênção para a nossa nação, precisamos ver diferença. Estamos numa situação atualmente aonde a gente só vê, não que a corrupção aumentou, mas ela se tornou clara aos nossos olhos. Agora aquilo que nós não enxergávamos, nós estamos enxergando, e aquilo que a gente não imaginava está vindo à tona, porque nada fica escondido diante de Deus, e nem dos homens. E para isso, para que essa situação seja revertida, para que a gente sinta uma mudança verdadeira, primeiramente, nós precisamos ser bênção, nós precisamos ser canal de bênção para que haja uma mudança. E nós sabemos que a mudança não virá do homem, não virá da presidente da República, porque nós sabemos que se mudar essa presidente e entrar outro, seja lá quem for, a situação vai continuar a mesma, porque o pecado ele está enraizado no coração do homem, e isso não é aqui no Brasil, é em todo lugar, é nos 4 cantos do mundo. Quando o nosso pastor voltar lá do Japão, nós vamos ouvir ele dizer assim: as pessoas precisam conhecer Jesus no Japão. Escreve essa frase, para vocês verem como ele vai falar isso. As pessoas precisam conhecer Jesus no Japão. Os crentes precisam de ajuda. É isso que nós ouvimos. Quando nós estávamos vindo para cá, eu até comentei com esse casal que eu vou apresentar para os irmãos, que eu falei assim: nós somos uma corrida contra o tempo. Mais um dia. Agora nós temos menos um dia para correr e alcançar as pessoas para Jesus, porque o dia do juízo, o dia final, aquele dia esperado que Jesus vai voltar, está chegando. Só que não é um dia para frente a mais, é um dia a menos que nós temos, um dia mais próximo do Senhor. E o que nós temos feito para que as pessoas sejam alcançadas pela graça do Evangelho? Para isso, irmãos, nós estamos
assim, num grande movimento que vocês devem estar ouvindo, que se chama Igreja Multiplicadora, né? É uma proposta lançada à Convenção Batista Brasileira e que os batistas têm abraçado, no geral, no Brasil, que é a multiplicação de discípulos e igrejas. Como? Através de pequenos grupos multiplicadores. Eu vou pedir para o irmão colocar o vídeo para nós. Pequeno grupo multiplicador. Eu sei que no coração do nosso pastor é o desejo dele para a nossa igreja, que a gente faça pequenos grupos multiplicadores para multiplicar a ideia de que Jesus é o Salvador. Isto é um pequeno grupo multiplicador. É estarmos juntos com amigos para um café, para estudarmos a palavra de Deus, cuidarmos uns dos outros, conhecermos novas pessoas e principalmente fazermos novos discípulos. É convidar amigos para as nossas casas para conhecermos melhor. E isso é uma ponte preciosa para que eles cheguem a Jesus e a Igreja de Cristo. O pequeno grupo multiplicador é amizade, relacionamento, orar uns com os outros, é levar amigos a Jesus, é ser igreja. Aproveite a oportunidade e junte-se hoje mesmo ao pequeno grupo multiplicador. Ou então, comece um em sua casa. Multiplique. Nós devemos compartilhar o Evangelho com as pessoas que estão ao nosso redor. E como é que nós vamos fazer isso? Convidando elas para um café, para entrar na sua casa, para conversar com você. O Evangelho, ele chega às pessoas através da amizade. Muitas pesquisas já foram feitas a respeito disso. Não tem outra forma. A gente pode contar aqui na igreja, quantos vão levantar a mão dizendo que entrou na igreja de alegre, que passou na porta, olhou e falou assim, eu vou entrar. 1, 2, é muito difícil, irmãos, é muito difícil. Por isso, quando uma pessoa entra, simplesmente por entrar dentro da igreja, tinha que fazer uma festa para ela, porque ninguém entra na casa de ninguém sem autorização, vocês concordam? Então tem que haver um convite, e a melhor maneira é através da comunhão, do relacionamento, através dos relacionamentos discipuladores, e também através da obra missionária, através da oração e das ofertas. Essas são as formas que nós encontramos para alcançar as pessoas, enviando missionários, entregando a nossa oferta e principalmente orando. O que move o coração das pessoas é o Espírito Santo, mas nós temos que fazer a nossa parte, que é orar, é interceder, é pedir. Mas o que nós temos feito? Como nós temos feito? Talvez eu possa dizer aqui para os irmãos alguns números que às vezes fogem das nossas informações. Quando nós vemos alvos como Junta de Missões Nacionais, Juntas de Missões Mundiais, nós ficamos pensando o que é feito com esse dinheiro. A gente pensa no valor total. Mas nós somos 652 missionários espalhados no Brasil, 652 famílias, sustentadas pelos irmãos. A sua oferta missionária tem chegado ao campo, ao contrário do que às vezes muitas pessoas pensam, tem chegado ao campo missionário. Nós temos 437 plantações de igreja em andamento, 437, não é nenhuma nem duas, irmãos. Dessas 437 plantações e mais os trabalhos de etnias, nós alcançamos, tivemos decisões ao lado de Cristo no ano de 2014, de quase 8.000 decisões, foram 7.773 decisões.
Ah, é pouco. É pouco se nós pensarmos no contexto do Brasil. Mas se nós pensarmos que como nosso trabalho é de formiguinha, nossa igreja aqui, outra igreja ali, outra lá, outra lá, outra lá, nós alcançamos 8.000 pessoas através do trabalho missionário da junta, fora o trabalho da igreja, dentro, né, de cada igreja. Nós batizamos 2.000 pessoas através do trabalho missionário. Isso por causa da sua oferta, porque a sua oferta tem chegado lá. A Junta de Missões Nacionais, esse ano, passou por 3 auditorias financeiras. Uma, pela Receita Federal lá, que eu não sei como é que chama, que faz lá essa auditoria. Outra, porque para manter um dado lá que precisa para ter essas obras sociais, ser considerada entidade social, ela tem que passar por uma auditoria do Ministério da Justiça. E a outra é a auditoria interna, que é da Convenção Batista Brasileira, também passa por essa auditoria. 3. Todas as 3 foram aprovadas sem nenhuma ressalva. Isso, irmãos, é para a honra e glória de Deus. E é por isso que a nossa oferta tem chegado aos campos missionários. Mas nós precisamos fazer mais, porque esse versículo diz que nós precisamos ser bênção. Precisamos ser bênção. Em Efésios 1:3 diz assim: bendito seja Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Ele nos abençoou com bênçãos espirituais. Aí você vai perguntar para mim, e que bênçãos espirituais são essas? Eu vou dizer para vocês. A primeira bênção espiritual que a gente tem é orando. A segunda é perdoando. Irmãos, perdoar não é esquecer, né? Porque se esquecesse, estava bom, ninguém esquece, não é? Mas em Colossenses 3:13 diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então vai além de esquecer, né? Vai além, vai de nos relacionarmos, de entendermos o outro, de buscarmos entender. Cada um de nós pensamos de um jeito, agimos de um jeito, e às vezes a gente acaba discordando um do outro, mas em Cristo nós temos que andar juntos para poder realizar a obra missionária, senão nós não alcançamos aqueles que estão perdidos. Mas eu quero voltar um ponto antes desse, irmão. A quem nós vamos abençoar? Veja lá, Salmos 82:3 diz assim: fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará do mal. Mas a quem mais nós devemos abençoar? A Bíblia diz que nós devemos ajudar os órfãos e as viúvas. Está na Bíblia, irmãos. Nós temos que ser bênção, temos que cuidar deles, temos que nos preocupar com eles, temos que nos preocupar com os necessitados. Eu trouxe hoje então aqui, pensando nessa questão de abençoar, então eu fiquei pensando o que eu poderia fazer de diferente. Pensei assim, eu liguei para o meu amigo na Globo, falei assim, faz uma chamada aí, que eu preciso de uma propaganda para domingo. Aí eles puseram lá no Fantástico, certo? Brincadeirinhas à parte, mas não combinei com a Globo, irmãos. Mas eles fizeram esse mimo para nós. Eu quero convidar aqui a Eliene e o Lodemir. E quero dizer para os irmãos o seguinte: se vocês não viram, né, estamos tendo uma chamada aí no Fantástico. Põe para mim, irmão, o segundo vídeo.
Onde todos viam miséria, ele viu uma causa. Onde todos viam sofrimento, ele viu esperança. Onde todos viam nada, ele viu o amor. Este domingo no Fantástico, a história de uma paixão que nasceu na Cracolândia, em São Paulo. O trabalho de Lodemir era ajudar os dependentes a sair das ruas. E ele encontrou a Eliene. E a vida dos dois se transformou. Te amo, viu? Te amo. É inspirador, é fantástico, é domingo, é depois do Faustão, você vai ver. Mas como nós somos apressados, então ninguém vai precisar esperar o Fantástico, tá? Nós vamos ver aqui mesmo. Lodemir. O Lodemir foi um dos primeiros frutos do projeto Cristolândia. A minha intenção era mostrar aos irmãos como a sua oferta tem sido abençoadora. O Lodemir vai falar para nós um pouquinho do que era a vida dele antes. Pode pegar. Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, eu gostaria que os irmãos nesse momento, eles fechassem seus olhos e pudessem olhar para dentro da Cracolândia e ver uma pessoa que por 22 anos esteve preso no mundo das drogas. Abre os seus olhos e olhe a transformação que Cristo Jesus faz na vida da gente. Amém. É isso que Jesus faz. Nós não estamos aqui para falar de nós não estamos aqui para dizer sobre nós mesmos, mas nós queremos dizer o que Jesus fez e está fazendo em nossas vidas. Por 22 anos da minha vida eu vivi no mundo das drogas, sendo que 16 anos fui preso no crack. E Deus, Ele é misericordioso, Deus, Ele é bondoso, aonde ninguém dava nada, aonde ninguém achava nada, aonde você passa e vê pelas ruas pessoas que estão encostadas nas calçadas, pessoas que estão aí nos faróis pedindo dinheiro. Então essa pessoa fui eu, aonde você olhava e falava, não tem mais jeito. Mas Deus, Ele é misericordioso, Ele estende a sua mão, Ele tira o homem do monturo, do lixo, e coloca no meio dos príncipes. Tudo isso que está acontecendo na nossa vida não é para dizer que Lodemir hoje tem fama, dizer hoje que Eliene hoje tem fama, mas é para apresentar o nome de Cristo Jesus ao mundo, para que o mundo saiba que o mesmo Jesus que há 2000 anos atrás Ele dava visão ao cego, Ele dava pernas a paralíticos, esse paralítico, esse cego era Lodemir. Mas Deus, Ele mudou a minha história. Então hoje há 6 anos já no projeto Cristolândia, e pude falar de Deus para muitas pessoas. A Ruth pediu para me falar um pouquinho, mas eu falo demais. E eu pude falar de Deus para muitas pessoas. Eu pude ver muitas e muitas pessoas ser transformadas, muitos retornarem para suas casas, muitos estão com seus filhos, muitos casaram e puderam criar a sua família. Eu pude um dia receber Sérgio na missão, dar o primeiro banho de Sérgio, que era um travesti e hoje é o nosso missionário que está no Rio de Janeiro. Então muitas pessoas eu pude ver chegar. E um dia eu falei de amor de Cristo Jesus para uma pessoa que estava deitada na porta da igreja. Eu falei para ela que Jesus poderia mudar a história de vida dela. Eu falei para ela que Jesus, o mesmo Jesus que mudou a minha história, o mesmo Jesus que mudou o meu cativeiro, que virou o meu cativeiro, Ele poderia fazer a mesma história com ela. E ela acreditou na palavra. E naquele momento ela não se entregou, naquele momento ela não quis o tratamento, mas a semente ela foi plantada no coração daquela pessoa. Esse é o trabalho da igreja. A igreja hoje, nós estamos aqui dentro agora nesse momento como um seminário. Estamos aqui aprendendo da palavra de Deus, para que na hora que nós saímos, o nosso culto ele começa quando nós descemos aquele degrau da escada, o nosso culto começa quando nós pegamos o nosso carro, o nosso culto começa quando a gente passamos pelo farol e aquele menino vem te pedir dinheiro. Ali começa o nosso culto. É pregar o evangelho a tempo, fora de tempo e aonde for necessário. Então, há 6 anos eu estou nesse projeto e hoje eu posso dizer que ninguém e nada nesse mundo pode me fazer voltar ao mundo das drogas. Então eu falei para aquela pessoa
que Deus, Ele ia mudar a história de vida dela. E ela retornou uma semana depois. E hoje ela pode dizer para você o que Deus fez, o que Deus transformou na vida dela. Hoje eu, Lodemiro, sou um missionário da Junta de Missões Nacionais. Hoje eu tenho uma ajuda de custo através da sua oferta que você tem doado na igreja, que você tem colaborado na igreja. Hoje nós vivemos, hoje eu cuido da minha filha, eu sustento a minha filha através da oferta que você tem dado na igreja. Então, nunca perca a esperança, porque a nossa esperança ela vive. E a nossa esperança está em Cristo Jesus. Graça e a paz, eu cumprimento a igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, falar de coisas do passado eu não gosto muito não, sabe, gente? Porque eu achei interessante o tema que Ruth colocou hoje, porque ser abençoado e abençoar. E foi isso que aconteceu na minha vida. Porque Lodemir, ele foi abençoado através de pessoas como da igreja, né? De pessoas que não estavam ali na Cracolândia para poder evangelizar. Pessoas normais, né? Que conhecem Jesus Cristo e abençoar a vida dele com a palavra de Deus. E assim, passou-se tempo, né? 6 anos, Deus usou ele para abençoar a minha vida que estava na Cracolândia já há 4 anos. Né? Então, assim, eu fui usuária de droga por 12 anos da minha vida. Por 12 anos, tudo que os irmãos puderem pensar na mente aí de errado, eu fiz, né? E hoje eu não estou aqui para relatar realmente essas coisas. Eu estou para relatar de que Deus, ele abençoa a minha vida e abençoa a vida de todos aqueles que o temem. E assim, ele falou do amor de Cristo para a minha vida. Eu, como mulher, rejeitei muito esse amor a princípio, porque nós mulheres somos teimosas, né, Ruth? Nós somos teimosas. Mas assim, Deus, ele já tinha um propósito na minha vida. Então eu resolvi aceitar o tratamento, né? Passei 1 ano e meio, né, de tratamento, e hoje Deus me usa para abençoar quem está na Cracolândia. E eu não tenho muito o que dizer, eu só quero dizer que eu amo o meu Brasil, quero ser bênção para minha nação e quero cumprir meu ID, porque eu fui chamada para pregar as boas novas. E de maneira nenhuma eu vou deixar de falar do amor de Jesus Cristo, porque assim como eu fui abençoada, eu quero abençoar a minha nação. E eu quero agradecer, pegando o gancho dela, eu amo o meu Brasil e quero ser bênção dentro das Cracolândia. Essa é a minha casa. A minha casa está dentro da Cracolândia. Se eu pudesse, eu morava lá. Assim como eu fiz o meu casamento, morava lá, sim. Um dia eu morei lá, mas morar lá para resgatar vidas hoje. Eu queria fazer o meu casamento dentro da Cracolândia. Mas ela não quis, o pastor não quis, e não ficaria bom para os convidados. Mas a gente passou por lá para agradecer a Deus pela transformação a qual Ele fez em nossas vidas. Vocês têm uma foto na revista que vocês receberam. Quando terminou o casamento foi dentro da missão, lá na Barão de Piracicaba. Aí a festa ia ser no salão da Primeira Igreja Batista. Então eles tiveram a maravilhosa ideia de ir andando para a PIB. Aí passaram, que era o sonho do Lodemir, pela Cracolândia, porque a intenção dele era mostrar que Deus dava a vitória e Deus transformava a vida, e eles conseguiram fazer isso. Então vocês têm aí uma foto mostrando a caminhada deles à noite, né, porque o casamento foi à noite na Cracolândia. Eliane, ela quando foi para o tratamento, ela foi para a casa feminina que tem em Campos, que é interior do Rio, não é? Primeiro foi na Casa Rosa. Primeiro na Casa Rosa. Isso. Primeiro foi na Casa Rosa, em Santana. Aí eu fui para a segunda fase. Lá no Rio. Era em Campinas. Não, então você passou... eu passei, tipo assim, os 3 estágios, assim. Porque quando eu fui para Campos, eu já fui para a ressocialização à sociedade. Né? Então, assim, como eu não assim, vamos dizer, não tenho família, assim, sanguínea, né? Porque a minha família hoje é a igreja.
Então, assim, eu fui para lá. E lá começou toda a minha ressocialização à sociedade. Quanto tempo você ficou para lá? Para o Rio? Não, lá no Rio eu fiquei mais ou menos uns 7 a 8 meses ainda. Então, assim, somando tudo, deu uns 2 anos. 2 anos. Só aí, quando voltou, ela não contou para ninguém que ela estava orando. Ela não quis contar isso, mas eu vou contar para os irmãos. Porque ela disse que nós somos família, né? Então, a família tem que saber, né? Sim. Aí ela disse que ela já tinha pensado... assim, é que na verdade, depois que eu saí da primeira fase em Campinas, Deus começou a colocar esse homem na minha cabeça, sabe? Assim, eu como mulher comecei a pensar todo dia nele. Então, e aí virou um caos na minha vida, porque eu tinha acabado de sair da rua e logo já estava pensando no missionário. Então, assim, ficou complicado eu e Deus, sabe? Não tinha conhecimento direito. E assim eu fui para a segunda fase e esse pensamento continuou. E aí eu fui conhecer o que era intimidade com Deus. Eu descobri o que era jejum, que era ficar próximo de Deus, né? Ficar íntimo. Só que aí eu usei o jejum para fazer outra proposta para Deus. E eu podia casar com Ele. Então, assim, Deus, assim, de uma forma ou de outra, não sei se é na minha ignorância, Ele me respondeu, né? E aí eu comecei a orar pela vida dele durante 10 meses. Eu orei sem ele saber. Até escrevi bilhetinho, coloquei debaixo do travesseiro e tudo. Então, assim, foram 10 meses orando por ele. Ele não sabia, ele lá em São Paulo, né, no trabalho dele. E eu em Campinas. Ele não sabia de nada? Não, ele não sabia. Então, o que aconteceu? Passou-se no final desses 10 meses, eu, como muito ansiosa, eu falei, não, chega. Não quero saber de orar mais. Cansei de orar. Eu preciso contar para ele que eu quero casar com ele. Minha oração não foi para namorar, viu, irmãos? Foi logo para casar. Então... Vocês entenderam, né? Então, assim, teve um evento dos Novos Sonhos. Acho que foi o primeiro ou o segundo evento. E eu falei assim, é a minha oportunidade de contar para ele que eu estou orando por ele. Só que não deu certo, não. Saí dali frustrada. Eu entendi que ele estava com compromisso e aí pronto, virou uma bagunça. Eu comecei a brigar com Deus de novo, porque eu não achava justo eu orar 10 meses. Ele coloca a pessoa na minha cabeça. De repente eu acho que a pessoa está comprometida, ainda vou continuar orando? Não, briguei com Deus, não queria mais. E aí eu parei de orar por ele, gente, assim, sabe? Realmente, parei, eu briguei realmente com Deus, porque assim, eu quando brigo, eu brigo mesmo. Então, fui embora, passou o meu tratamento e fui para o Rio de Janeiro. Aí chegou no Rio de Janeiro, o negócio ficou mais estreito, porque eu comecei a trabalhar na igreja, né? Aí eu comecei a sair, já teve a liberdade de poder conhecer as coisas naturais da vida, ir pro shopping, sentar na pizzaria. Aí Deus me coloca ele na mente de novo. Aí eu falei, poxa Deus, estou tão bem aqui, estou trabalhando, estou na igreja, de novo, ele está lá em São Paulo. Mas aí terminando, eu fiz o tal do Facebook. Aí eu falei assim, qual foi a primeira pessoa que você vai falar? Com ele. Não, Deus, eu vou dizer para ele que eu estou bem, só e está tudo certo. Só que no dia que eu fui falar para ele que eu estava bem, né? Aí ele foi me mandou uma carinha de choro, sabe? Carinha de choro do Face. Aí eu falei assim, poxa, está acontecendo alguma coisa. Aí eu perguntei para ele, está acontecendo alguma coisa, irmão? Aí ele falou assim, é relacionamento, não está dando certo. Aí eu já fiquei feliz. Já fiquei feliz ali. Eu falei assim, Deus está colaborando. Aí enquanto ele falava de um lado lá, né, que queria uma serva de Deus, e eu do outro lado eu estou aqui, né? Eu falei assim, não vou contar para ele agora não. Então aí, quando foi no outro dia, eu tinha que levar um menino no médico, eu fiquei com aquilo na cabeça, gente. Eu falei assim, poxa, sinal de que ele está solteiro. Se ele está solteiro, é sinal de que eu tenho chance. Mas como é que eu vou fazer isso? Aí eu contei para a menina, eu falei assim, vem cá, se você orasse uma pessoa, essa pessoa, de repente, você para de orar e ela entra na sua vida, e o que você faz? Eu conto para ele. Aí eu falei assim, poxa, então assim, como é que eu vou fazer isso? Aí eu voltei, aí eu fiquei... Voltou para São Paulo? Não, fiquei lá em Campos, voltei do médico com a menina e fiquei com aquilo na cabeça. Como é que eu vou contar para ele? E aí a minha líder de lá falou assim, sabe com quem você podia casar? Eu falei, não. E ela não sabia da história, viu, gente? Ela falou assim, com o Lodemir lá de São Paulo. Eu falei assim, então eu preciso contar para ele. Aí foi aonde que à noite a gente voltou a conversar no Face, que era assim, descobri o Face com ele, sabia até o horário da faculdade que ele saía. Porque antes
eu não podia conversar, mas eu acompanhava ele na internet. Então, onde ele dava testemunho, eu estava dentro. Aí eu fui e contei para ele, né? Ele me perguntou se eu tinha um varão na minha vida. Aí eu falei assim, essa é a oportunidade. Aí eu contei para ele que eu tinha orado por ele 10 meses, né? Que eu queria casar com ele e tal. Aí eu pensei que ia ter uma resposta, eu não tive, Ruth. Ele foi embora, ele sumiu, desapareceu, não respondia minhas mensagens. E eu falei, poxa, ninguém merece. Aí, quase uma semana depois, eu ganhei um celular de uma aluna. Falei assim, poxa, vou ligar para alguém, vou ligar para quem? Toda feliz. 2 anos depois eu ia ter um celular, tinha que ligar para alguém. De quem que eu tinha o número? Dele. Só o número dele eu tinha. Aí eu liguei para ele, né? Só que nisso que eu liguei, aí deu a primeira chamada, eu logo desliguei. O coração acelerou, a perna tremeu, eu falei assim, Senhor, tô ficando doido, eu vou ligar para ele para quê? Só para dizer oi? Oi, te liguei só para dizer oi. E não liguei mais. Só que aí ele retornou a ligação, aí pronto. Aí a gente começou uma conversa. E aí a gente começou a orar. Aí eu, de novo, porque tudo assim, nessa parte, eu sempre coloquei aos pés de Deus, sabe? Porque, gente, é aquela coisa, né? Conhecendo, em relação a ele longe, eu aqui, eu falei assim, eu quero fazer a coisa certa. E Deus começou a confirmar, porque ele em São Paulo e eu no Rio, como que ia funcionar isso? Então, eu falei assim, Deus, eu tenho escola, eu tenho o meu trabalho na igreja e eu tenho o meu trabalho na comunidade. Eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei, mas eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa. Então aí Deus foi tirando as coisas, sabe? Tudo que eu achava que era empecilho, Deus foi tirando. Primeiro, a líder de São Paulo aprovou o nosso relacionamento. Não aprovava relacionamento nenhum dele com ninguém. E o meu, ela aceitou. Eu falei assim, pronto, beleza. A igreja que eu cuidava das crianças, o pastor que me levava para cuidar das crianças, no outro dia foi transferido, porque ele era da polícia militar, foi transferido, não podia me dar mais carona. Eu falei assim, Deus, tá, e agora? Falta a comunidade, a igreja, e porque eu era zeladora da igreja também. A igreja e a escola. Fui falar com a minha liderança abençoou. Eu falei assim, tá, como é que quem vai cuidar da igreja? Aí a esposa do pastor me chamou, nós vamos terceirizar o seu serviço é muito bom, mas eu vou contratar uma firma terceirizada. Eu falei assim, Deus, a escola não tem como, a escola é só em dezembro, eu preciso terminar. A escola entrou de greve, gente, consegui lá todo o meu processo de passar de ano e a escola entra de greve. E aí eu falei assim, tá bom, Deus, eu já estou indo para São Paulo, é isso? Então tá bom, estou indo. E aí eu fui para São Paulo, a gente ficou noivo em novembro e agora em março desse ano a gente casou. E assim foi a história. Amém. Muito bem. Eu deixei eles contarem essa história, irmãos, não só pelo simples fato, deixa de ser uma história de namoro, de conhecimento, mas vocês acham que uma pessoa que não tivesse Jesus, não tivesse conhecido o amor de Deus, levaria tão em conta o que Deus está pensando? Como Deus está fazendo e que aquilo é resultado de Deus falando com você? Isso é a prova viva de que vale a pena nós pregarmos o Evangelho e que o Evangelho transforma vidas. Nós devemos abençoar para sermos abençoados, e essa é a razão de nós pregarmos o Evangelho, para abençoarmos outros, mostrando que eles podem ter a vida eterna. Que possamos fazer diferença no nosso meio, abençoando outras vidas, seja através da oração, seja através das ofertas, seja através da nossa vida indo, falando, multiplicando e fazendo discípulos. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Obrigada, viu? Irmãos, vamos fazer uma oração final, e logo após um poslúdio, para a gente dar início mais que rapidamente para o momento lá do cafezinho e depois da escola bíblica dominical. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra também que foi dita agora, Senhor, por esse testemunho de vida desses dois teus servos, Pai. Que isso sirva cada vez mais de motivação para nós que nascemos em lar cristão, berço cristão, e às vezes ficamos acomodados com as coisas, Pai.
E somente quem esteve nesses lugares, ou quem está nesses lugares e conhece a Tua Palavra, pode ter certeza que tem uma transformação grandiosa, genuína, Senhor, através do Teu Filho Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, e te pedimos o restante do dia nas bênçãos do Senhor, e logo mais a Escola Bíblica Dominical e o culto à noite com a ceia de Ti, Senhor. É isso que te pedimos e agradecendo, perdão os meus pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém.